Lâmpadas incandescentes, essa questão acho que é antiga, né? Porque quase não se usa mais lâmpada incandescente em questão hoje em dia, porque já saiu totalmente de, acho, não sei, talvez mais pro interior, alguns lugares ainda use muito. Mas mesmo em TV, em filme, enfim, você não vê mais lâmpada incandescente, quase não se toca mais assunto. Desconfio que essa questão é uma questão antiga do banco de dados do Enem, que foi colocada agora, ficou lá jogada as traças e colocaram agora. Mas tá válido, lâmpada incandescente, para quem não conhece, não sei se já tem uma geração que não pegou lâmpada incandescente, acho que não, acho que quem está fazendo vestibular. Mas vai que no futuro vai ter uma geração que nunca ouviu falar sobre lâmpada incandescente. Elas, com aquecimento, né? Tem um gás inerte, o fio de tungstênio, é aquela lâmpada tradicional, digamos, você vê em desenho. Né, que você coloca no teto ali. Ela tem aqui o fio de tungstênio. Ele aquece e, numa certa temperatura, ele emite luz. Emite muito calor também, né? Tanto que essas lâmpadas, elas aquecem, né? Se encostar, você queima a mão e tudo mais que estiver acesa. Elas aquecem muito, aquecem o ambiente, enfim. Lâmpadas incandescentes são constituídas de um filamento de tungstênio dentro de um bulbo de vidro com um gás a baixa pressão. Essas lâmpadas podem apresentar diferentes potências, quando submetidos a uma mesma tensão elétrica. Isso aqui vai ser tão importante, quem você lê a primeira vez, você nem dá muita bola, né? Mas isso aqui vai ser crucial você assumir que sempre é a mesma tensão em todos os casos que ele enumerar aí do A até o E, que o U é sempre o mesmo, a DDP é sempre a mesma, vai ser o divisor de águas, aí, o fator crucial para chegar na resposta correta e não se perder e ficar na dúvida, confuso ou chegar na resposta errada. Um estudante precisa selecionar uma lâmpada que forneça o maior brilho. Para isso, deverá selecionar aquela que possui o filamento mais. Então, ele tem várias lâmpadas incandescentes e que é de maior brilho. Ele vai supor pelo comprimento do filamento. O filamento, gente, é o que funciona como resistência. Ele converte energia elétrica em energia térmica e luminosa. Então, basicamente, eu vou ter que lembrar aqui da segunda lei de Newton. Segunda lei de Newton. Apaga, apaga, apaga. Eu não vou apagar o vídeo não, foi engraçado. Tô viajando na maionese. Volta. Primeira lei de Ohm. Segunda lei de Ohm. Eita, difícil. Segunda lei de Ohm, não de Newton, essa não é a dele. Segunda lei de Ohm, que diz que a resistência é igual à resistividade, que é uma propriedade do material, ou seja, do tungstênio, vezes o comprimento desse resistor, dividido pela área de sua secção transversal. Então, se eu tenho aqui, fazer ele mais grosseiro aqui, mais grosso. Aqui eu tenho um resistor. Isso aqui, ó, é o comprimento. O resistor que você aí liga no circuito aqui, né? Isso aqui é o comprimento dele. E a área da secção transversal A é essa área aqui, ó. Agora adapta isso, imagina um resistor bem fininho, que seria o fio o filamento de tungstênio ali dentro da lâmpada, é o resistor, tá? O Rho é uma propriedade do material, ou seja, do material tungstênio em si. Se fosse cobre, seria outro, se fosse ferro, seria outro, enfim. Tá? Eu vou usar isso a priori para saber quando eu tenho um filamento mais curto, o que faz com a resistência, e mais comprido, o que acontece com a resistência. E aí eu vou jogar na potência. Lembre-se se eu não falei antes, brilho, tá difícil hoje, está diretamente ligado à potência, tá? Para alguns casos está ligado à corrente, mas conectado mesmo, ligado de forma inseparável é a potência. Quanto maior a potência, maior o brilho da lâmpada. Quanto maior a potência dissipada ali, é maior o brilho. Agora, cuidado. Eu vou lembrar aqui das equações de potência. Muita gente lembra, potência se passa, eu posso usar o π quadrado. Não é bem assim. Isso é outra coisa que eu tenho que tirar esse mito aí. Não tirar o mito, mas colocar uma flexibilidade para você entender mais profundamente isso aqui. A potência, por definição, isso eu vou usar na questão seguinte, é energia dividido pelo tempo.
Você usa essa definição em qualquer parte da física, se aparecer em outra disciplina também, enfim. Porém, na eletrodinâmica, você tem mais 3 equações que você pode usar. Potência igual a U vezes I, o PUI, potência igual a RI quadrado, Pri quadrado, como alguns chamam, e essa aqui que tem cada vez mais aparecendo, e vai ser nossa salvadora aqui, que é o O quadrado sobre R. O que muita gente associa? Porque até está escrito em livros, não está errado, que o R quadrado é a potência dissipada. Por quê? Está associado com a dissipação de energia dentro de um gerador, por exemplo, ou dentro de um motor, aquela resistência interna, que a energia era para ser convertida em outra coisa, mas uma parte acaba sendo perdida em energia térmica. Tá? E o U vezes I, muita gente chama de potência útil. Por quê? Quando você pega um gerador e remove aquela parte da DDP, digamos, que ele perdeu, da força hidromotriz, que ele perdeu no Rzinho I, que é do resistência interna, o U é o que ele realmente manda para o circuito, é o que vira útil, que vai ser viável, vai ser aproveitável, pode ser aproveitada pelo circuito. É já tirando aquela parte que ele já perdeu lá dentro. Porém, quando se trata de resistor, e nesse caso o filamento funciona como resistor, a utilidade do resistor é dissipar. Portanto, é indiferente você usar o PUI ou o Pri quadrado, ou PUR, como alguns chamam, o quadrado sobre R. Para um resistor, você tem liberdade para usar os três, porque a utilidade do resistor é dissipar, transformar energia elétrica em energia térmica ou luminosa. Entendeu? Então, a rigor, quando você analisa um resistor com essa única função de pegar a energia elétrica e fazer ele aquecer, transformar em energia térmica, tanto faz usar o PUI, o Pri quadrado ou PUR, o quadrado sobre R. Percebe? Você deixa para usar dissipada Pri quadrado, então não deixa de usar, eu não posso usar as outras porque essa é dissipada. Não. Você pode usar a útil, a utilidade dele é essa também, então você pode usar as três quando for resistor. Porque a função dele é dissipar. Então a útil é a dissipada. Percebe? Então, não esqueça disso. Então aqui eu estou trabalhando com resistor, e agora vem o que eu falei que isso é importante. Ó. Eu tenho que assumir que o U é igual para qualquer caso, somente ele é igual. Por quê? O filamento vai mudar de comprimento. Vamos colocar aqui a segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. O que acontece? Se eu aumento o comprimento, olha pela equação, eu aumento a resistência. Tá? Agora pega as equações da potência. Essa aqui não tem a resistência para eu poder dizer o que acontece com o brilho. Porque quando eu mexo no filamento, eu mexo no R. E essa equação não vai ser útil porque ela não tem R. Aí muita gente pode errar e pegar essa aqui. Essa te leva para o mau caminho. Porque essa aqui não tem o U. Aí você fala, mas aqui diz que a potência é diretamente proporcional ao R. Então, quanto maior o R, maior a potência. Não. Porque a rigor, você só pode falar que duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais quando você garante que naquela equação todas as outras vão ficar quietinhas sem trocar de valor. Elas são fixas. E, infelizmente, você não pode garantir. Quando você mexer no R, o I não vai variar. Como que você vê isso? Basta olhar, volta para o PUI. Volta para o PUI. O U eu sei que não varia. É a DDP ali da residência, 220 volts, 110, o que for. Mas o U é o mesmo. Observe por essa equação que se o U é constante, quanto maior é a potência, maior é o I. Tá? E se a potência está variando, então é porque o I está variando. Então, eu não posso usar essa equação para analisar essa questão, dizendo que o R é diretamente proporcional ao pote. Porque o I não está fixo. Na hora que eu mexo no pote, eu mexo no I. Porque o U não está variando. Se eu mudo o I, eu mudo o pote. E outra, lembra da primeira lei de Ohm? U igual a R vezes I. O U é constante. Então, isolo o I. U sobre R. O U é constante. Certo? O U é constante. Se eu mexo no R, eu estou mexendo porque eu estou mexendo no filamento, se eu aumento o R, o I cai. O I não está fixo, é o U que está fixo.
Por isso, essa aqui, ó, o que você... Ah, mas aqui não está dizendo que a potência é direta proporcional ao R? Não. A rigor está dizendo que a potência é diretamente proporcional ao R quando o I é constante. Se o I for constante. Quando o I não é constante, cai por água abaixo. Por isso, a equação que vai salvar a gente para essa questão é essa aqui. Ela cai com uma luva. Por quê? Se o U é constante, ele elevado ao quadrado também vai ser um valor sempre igual. Tá? E aqui eu ligo diretamente, aqui agora eu posso afirmar, porque eu estou mantendo todas as outras variáveis fixas, e deixando, que no caso é só U, e deixando as que eu quero comparar livres, só elas livres. E aí sim, essa aqui está me dizendo que quando que a potência é inversamente proporcional à resistência, se o U for constante. Porque tem gente que pergunta assim, com razão, fica confuso, que o professor fala assim, ó, olha como é diretamente proporcional, olha como é inversamente proporcional. E pronto. Mas não é bem assim. Essa diz que potência e R são diretamente proporcionais quando o I é constante. E essa diz que potência e R são inversamente proporcionais quando o U é constante. São afirmações diferentes, não são contraditórias. Já me perguntaram assim, professor, mas essa equação fala que R e hipótese são diretamente proporcionais, e essa fala que R e hipótese são inversamente. Então eles são diretamente ou são inversamente, pelo amor de Deus? Para sempre, nenhum nem outro, assim, fixo. Depende, a resposta até depende. Se o I for constante, pot e R diretamente proporcional. Se o U for constante, pot e R são inversamente proporcionais. Percebe? São afirmações que não são contraditórias. Porque você tem que incluir isso se as demais grandezas forem fixas. E nesse caso é a tensão que é fixa e não o I. Dito isso, agora ficou fácil. Por quê? Eu tenho só curto e comprido. Curto e comprido. Qual que brilha mais? Eu preciso, para brilhar mais, como eu falei, eu tenho que ter um pote alto. Pote e brilho estão ali conectados. Tá? Eu tenho que ter um pote alto para ter maior brilho. De acordo com essa equação, que é a que vale aqui, porque o U é constante, para ter um maior pote, eu tenho que ter um menor R. São inversamente proporcionais. Agora, olhando para a segunda lei de Newton, para ter um menor R, então, eu tenho que ter um menor L, já que eu não vou mexer no A, né? Supondo que o A, que a área é constante, né? Eu tenho que mexer, eu tenho que manter os outros fixos, né? Não é isso que eu falei? Então, eu estou supondo que eu não estou mexendo na resistividade, que todos os fios os filamentos são de tungstênio, e que eu não estou mexendo na área de seção transversal, que todos os filamentos têm a mesma espessura. Acho que é viável, é aceitável, é plausível. Tá? Supondo resistividade fixa, o material não muda, e a área de secção transversal fixa, R e L são diretamente proporcionais. Então, para ter um R pequeno, para ter um brilho grande, eu vou ter que ter um L pequeno. Então, eu quero o filamento curto, o que já elimina a letra B e a letra E. Agora, falta a justificativa, nem tem isso. Por que o filamento curto gera maior brilho? Um filamento curto, pois, terá menor resistência. Perfeito, com filamento curto tem menor resistência. Com menor resistência, maior pote, maior brilho. Vamos ver as outras porque são erradas? Um filamento curto, pois terá menor resistividade. A resistividade não depende do filamento ser curto ou longo. A resistividade é porque o filamento é tungstênio. Tá? Então, mexer na resistividade é só se trocasse o material. Não é ficar curto que faz a resistividade mudar. Então, a justificativa aqui está errada. Curto, pois terá a menor corrente elétrica. Se eu pego curto, ó, vamos ver a corrente elétrica? Se eu pego curto, eu tenho um menor R. Se eu tenho um menor R, eu tenho corrente grande, que é essa aqui que me diz a relação entre R e U é fixo. É essa que eu posso analisar I e R, porque o U é fixo. Então, com o curto, eu vou ter maior corrente elétrica. Tá? É o curto, pois terá menor corrente elétrica? Não, é o curto, pois terá maior corrente elétrica. E nem é bem justificativa, né? Porque, se bem que a maior... não, com maior corrente elétrica tem um maior pote. Com o U é fixo, eu podia fazer esse passo também, ó, outro caminho mais longo. Né? Menor curto, menor R, com menor R, maior I, com maior I, maior pote. Tá? Quando a tensão é a mesma, maior corrente implica maior brilho, porque é maior pote, mas é o pote que está conectado. Tá? Ele é o porto seguro. Então, curto, pois terá maior corrente elétrica, serviria também como explicação. Mas o ideal seria ter maior corrente elétrica e, por sua vez, maior potência. Mas seria uma outra explicação, aí teria duas alternativas. Então, o gabarito, a letra A de amor.